A paz do Senhor, amados irmãos, espero que todos estejam bem para a glória de Deus. Estamos aqui para gravar mais essa porção da Palavra de Deus, da Santa Escritura do Senhor, porque entendemos que é a Palavra de Deus que nos fortalece, nos guia, nos dá direção e acrescenta fé, paz e segurança a cada um dos nossos corações. Eu quero ler para vocês o livro de Josué, capítulo 14, verso de número 11. Se você puder, tiver a oportunidade, leia todo esse capítulo, é muito interessante. Mas para fins de nós não tomarmos muito tempo aqui na gravação, vamos iniciar aqui pelo verso 11 e depois eu dou aí um contexto geral, do que está acontecendo. Então, no verso 11 de Josué, capítulo 14, diz: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Eu queria fazer uma pergunta para você nesta noite. Por quanto tempo você crê que Deus possa te sustentar, te dar forças e resistência diante das adversidades? Por um mês, por um ano ou para sempre? O texto que nós lemos fala de alguém que se manteve forte, resistente, esperançoso e com desejo de conquistar por 45 anos. Esse homem que a gente acabou de ler esse texto, essa fala dele, ele já estava com 85 anos, expressando toda essa determinação, vontade e resistência. Mas não foram 45 anos que se passaram com ele parado, estacionado. Foram 45 anos de lutas travadas, marcado pela fidelidade a Deus e ao seu povo. E esse homem foi Caleb. Justamente é Caleb que está dizendo isso. Eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Estou forte, estou preparado para a batalha. Interessante que Caleb foi um homem fora da média, quando você olha para o relato, Ele foi um dos espias, se você se lembrar, ele foi um dos espias que foi enviado por Moisés para espiar a terra prometida e trazer um relatório, E ele e Josué foram aqueles que incentivaram o povo a crer na conquista, enquanto os outros que foram com eles voltaram de lá e foram desanimar o povo, dizendo que nunca ia dar certo aquela situação, que eles não iam conquistar aquela terra. Mas Josué e Caleb deram o parecer favorável e disseram para o povo confiar no Senhor. Caleb então foi um desses incentivadores. Caleb então lutou junto do seu povo, ajudando-o a conquistar a terra prometida. Ele participou ativamente das batalhas. Então, quando nós chegamos a esse ponto, nesse texto, eles haviam conquistado a terra, e aqui eles estavam dividindo a terra entre os filhos de Israel, o povo de Israel. E Caleb, então, ele vem reivindicar a sua parte. Qual que era a parte de Caleb? Era a terra de Hebrom. Essa terra foi prometida por Moisés a ele. E 45 anos havia passado, 85 anos ele estava naquele momento, e ele diz: eu estou tão forte como antes. E não pense que a terra que ele receberia, Hebrom, ele receberia assim tão fácil, porque essa terra tinha gigantes, era habitada pelos anaquins. Eles eram os inimigos do povo de Deus, eram inimigos de Israel naquela época. E Caleb então teria que conquistar também essa terra, Quanta disposição nós vemos nesse homem. Depois de um período longo de batalhas, como a gente pensa, como se manter tão resistente, tão firme, tão convicto depois de tantas batalhas? O que Deus quer nos mostrar na sua santa palavra, amados, é que nós podemos atravessar vales escuros e mesmo assim manter o ânimo, a firmeza e a resistência, porque Ele pode nos nutrir de tudo isso, Ele pode nos fortalecer nesses dias, nesses tempos, no meio da tribulação. Mas como isso acontece efetivamente?
Nós vamos ver na vida de Caleb que existe um padrão, que eu vou chamar esse padrão de fé mais obediência, que é igual a resistência. Então, há uma continha básica aí, né? Fé mais obediência, que é igual a resistência. Primeiro ponto é que Caleb tinha fé em Deus. Lá no verso 7, você vai ver que ele, falando com Josué, ele disse: olha, você tem que se lembrar que quando a gente foi enviado para ver a terra prometida e tudo mais, as outras pessoas desesperançaram o povo de Deus. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor e eu dei a resposta que estava em meu coração. Então, no verso 7 ele diz isso, que ele relatou o que sentia no coração. E o que ele tinha no seu coração? Ele tinha fé. A resposta dele, que ele deu ao povo, foi uma resposta de fé. 40 anos atrás ele tinha dado essa resposta de fé. Então, meus amados, enquanto houver fé, não faltará força. Enquanto houver fé, não faltará força. Caleb era um homem de fé. A resposta que ele deu ao povo 40 anos atrás, quando veio da missão de espiar a terra prometida, foi uma resposta de fé. Ele agora queria entregar, ele iria enfrentar gigantes para conquistar Hebrom, e ele disse assim: eu estou tão forte como antes. Como a gente pode interpretar isso a não ser pela fé? Porque é algo sobrenatural. Como um homem de 85 anos pode estar com a mesma força, vitalidade de quando ele tinha 40 anos? Pensa bem. Então Caleb estava olhando para Hebrom, para toda aquela dificuldade que ele ia enfrentar, e ele sabia que ele ia enfrentar, que ele ia vencer, porque ele estava baseado na fé. Amados, nós vamos lutar nossas batalhas, nós vamos atravessar tempestades, já estamos atravessando tempestades nas nossas vidas, e nós vamos sair lá na frente, como Caleb, dizendo: estou tão forte como antes, porque nós seremos fortalecidos pela fé, pela esperança em Deus. Porque enquanto houver fé no seu coração, no meu coração, na minha vida, não faltará força. Amém, queridos? Então, a segunda coisa que nós vemos na vida de Caleb, eu falei fé mais obediência igual a resistência, então falamos da fé. Agora, a obediência. No verso 8, no verso 9, ele vai falar que ele perseverou em seguir ao Senhor. E Moisés também reconhece isso, e Moisés diz a ele: pois vocês perseveraram em seguir ao Senhor, meu Deus. Caleb, ele perseverou em seguir ao Senhor, e seguir ao Senhor significa obedecer ao Senhor. Caleb não se desviou do seu caminho, não se desviou do propósito que tinha em Deus. Ele obedeceu a Deus, ele obedeceu ao seu líder Moisés. Quando nós perseveramos em seguir ao Senhor e a obedecer a sua palavra, sempre nós seremos abençoados. Moisés viu a fidelidade, a obediência de Caleb, e então prometeu para ele aquela terra: você vai receber essa terra, porque nós somos abençoados quando nós perseveramos, meus amados, na obediência e em seguir ao Senhor. Amados, não importa que batalha nós temos travado nesses dias, se você perseverar em seguir ao Senhor e obedecê-lo, eu creio, plena certeza disso, que você será abençoado. Dos 13 espias, a grande maioria não tiveram fé na promessa de Deus, não tiveram fé na palavra de Deus, desobedeceram a Deus, conduzindo o povo também a uma incredulidade. Mas Caleb e também Josué, eles se mantiveram firmes na promessa, então eles herdaram a terra. Esses outros que tentaram desanimar o povo de Deus, lançando incredulidade nos corações do povo de Deus, esses não herdaram a terra. Amém, queridos? Vamos perseverar. Deus tem o melhor para nossas vidas. Vamos obedecer à voz de Deus, à palavra de Deus. Deus tem o melhor para nossas vidas.
Então, quando nós falamos dessa continha, fé mais obediência igual a resistência, vamos então à resistência, que é o resultado da nossa fé, que é o resultado da nossa obediência, da nossa perseverança em seguir ao Senhor. Então, no verso 11, nós vemos a resistência desse homem. Ele está dizendo: eu estou forte ainda como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal agora é para o combate, tanto para sair como para voltar, como para entrar. Então veja bem, esta é a resistência, é o resultado da fé e da obediência. É uma firmeza extraordinária que vem de Deus sobre as nossas vidas. É uma força que vem do alto para com as nossas vidas, por conta da fé e por conta da perseverança. Caleb estava tão forte como antes. Com 85 anos, ele ainda queria conquistar. Talvez você pense assim, mas puxa vida, mas com 85 anos o corpo dele ainda já não estava com tanta vitalidade assim. Mas ele estava, o seu espírito estava animado, ele estava confiante no Senhor e ele estava disposto a empunhar a espada novamente, a lutar por aquilo que era dele, que era promessa para ele, que era herança dele. Amém, queridos? Nós também, nós precisamos, pela fé e pela obediência, lutar, vencer, lutar por aquilo que é nosso, pelas promessas que Deus nos fez, amém? Por aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Nós precisamos ser resistentes, firmes e conquistar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitas pessoas nesse tempo estão ficando desanimadas, desmotivadas, hoje em dia por conta das dificuldades, mas mantenha a fé, persista na obediência e você sairá dessa situação, assim como Caleb, muito mais fortalecido, muito mais maduro, muito mais forte, porque nós temos em nós mesmos essa capacidade de nos tornar forte em meio à adversidade, mas Deus que anda conosco, que está conosco, Ele pode nos fortalecer. Vocês devem se lembrar que a promessa de Jesus para cada um de nós é que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está conosco, Deus é o Emmanuel, Jesus é o Emmanuel, Deus presente em nosso meio. Por isso nós temos dele, a vontade dele de nos abençoar, de nos fortalecer e de nos dar essa resistência para ficarmos firmes. Deus abençoe.